Então vamos lá, Deuteronômio, 2 Crônicas, capítulo 26. O que nós vamos falar que vai dar mais ênfase? No orgulho. Porque aqui nós vamos ver que alguém aqui, esse aqui, o Uzias, ele começou bem na obra e no fim terminou mal. Então é bom começar bem e terminar bem, ou terminar melhor a carreira cristã. Se começar mal, tudo nós começamos mal. Para começar, nós já viemos no mundo mal, sem salvação. Nós viemos como criança, como nascemos neste mundo, e depois já começou mal. Então esperamos terminar bem essa vida. Aí já aceitamos Cristo, já foi um primeiro passo para um novo nascimento. E depois aí vamos continuando, para ver se não termina mal. Então aqui no versículo 1 fala: então todo o povo de Judá tomou a Uzias, o qual tinha 16 anos, e o puseram por rei em lugar de Amazias seu pai. Vocês notem bem, o que um rapaz de 16 anos hoje tem juízo, tem capacidade de alguém por ele para governar uma prefeitura, vamos dizer assim, e aqui no caso, governar a nação. Olha, 16 anos, puseram ele por rei em lugar de Amazias seu pai. Uzias é o mesmo Azarias de 2 Reis, capítulo 14, versículo 21. Ao versículo 2: edificou ele a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei Amazias dormiu com seus pais. Dormiu quer dizer que ele morreu junto com os pais, com os outros antigos, né? Fala os pais, né? Quer dizer que nós podemos falar os nossos pais na fé lá de trás. Então fala que ele morreu e dormiu com os seus pais. O corpo dormiu, o corpo está dormindo. Se o corpo dos nossos pais está dormindo, o nosso corpo também vai dormir também um dia. 3. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar. Olha bem, e 52 anos reinou em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jecolias de Jerusalém. Ao 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a todas as coisas que tinha feito Amazias seu pai. Só que tem um porém. Ele começou bem, porém terminou mal, que depois nós vamos ver lá no versículo 16. Então, agora nós vamos dar uma pulada aqui no 9, para ainda adiantar. Edificou também Uzias torres em Jerusalém, junto à porta da esquina, e junto à porta do vale, e junto às esquinas, e as fortificou, deixou forte. Tá começando bem. O versículo 10: deste modo edificou também torres. Torres, sabe o que quer dizer torres? Prédio, né? Lá em Bauru eles não falava prédio, falava torres. Não fala lá nos Estados Unidos as torres gêmeas. Então ele edificou também torres no deserto. Ele foi só prosperando. E abriu muitas cisternas, porque teve muito gado. Olha, ficou rico, tinha muito gado. E vinhas e lavouras nos montes e nos campos férteis,
porque era amigo da agricultura. Olha, amigo da agricultura. Um amigo da agricultura, aquele que tem o sangue de agricultor, então ele pensa todas essas coisas. Ele vai fazer bebedouro, ele vai fazer para os gado beber água, vai fazer cisterna, quer dizer, caixa, essas coisas, né? Para pegar água, parar água. Então ele fez isso, ó. Tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, vinhas, lavouras, né? Tinha vinhas e lavouras nos montes e nos campos férteis, então lugar de terra boa. Ele aproveitou, porque era amigo da agricultura. Uma particularidade do rei, ou seja, a sua afeição para o exercício da agricultura e criação de gado. Então ele era propenso para isso, ele era pegado isso na parte de agropecuária, gado e agricultura. Então nós vemos aqui. Então teve também Uzias, o 15, vamos pular aqui. E fez em Jerusalém máquinas para invenção de engenheiros, para que estivessem nas torres e nos campos, para lançarem flechas e grandes pedras, e a sua fama se estendeu até muito longe, porque foi ajudado maravilhosamente até tornar-se forte. Então a fama dele correu. Quando a fama dele corre, ele fica rico, ele começa a progredir. Se vai o nome dele expandindo, o que vem no coração dele? O que vem? O orgulho. Ele se exalta. Então, Deus, quem fez isso? Deus o prosperou, tanto que o povo ficava admirado, maravilhado dele. Começou com 16 anos, um jovem esforçado, um rapaz esforçado, criança, vamos dizer assim, como disse Salomão lá. Sou uma criança, não sei nem entrar e nem sair, falando com o Senhor. Todos admiravam dele. E quando ele tornou forte, entrou em uma situação de perigo. Quando ele ficou forte, quando ele ficou rico, conseguiu bastante dinheiro, recurso, e ele entrou em perigo em extremo. E ele não vigiou o seu coração. Mas quando estava já fortificado, aqui falam 16, o seu coração enalteceu, orgulho, até se corromper, porque se rebelou contra o Senhor, seu Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então nós vemos aqui o homem, quando ele fica bem, ele vê que ele está sendo abençoado por Deus, Deus está abençoando ele é um servo de Deus, e agora se ele depois, ele vai conseguindo, ele muda, começa a comprar carro novo, casas, propriedade, gado assim, aí a tendência é enaltecer, e às vezes não precisa nem tudo isso, para a pessoa enaltecer, pouca coisa, também pode acontecer. E rebelou, aí se corrompeu a vida dele, o coração dele. Quer dizer, distanciou de Deus, já achou que não precisa de Deus. Se note bem que a pessoa que está precisando de algo, aí que ele procura Deus, ele procura oração, procura a igreja, procura todas essas coisas, porque ele está na situação difícil. Quando ele está na situação tudo boa, ele não se lembra de Deus. Então aqui, a sua transgressão foi mais séria do que ele se deu conta, e que o povo também, ao tentar queimar incenso sobre o altar de incenso. Deste modo, Uzias estava dizendo que ele já não necessitava mais de Deus, ele não necessitava, vamos dizer assim, que se fosse no caso hoje, no caso daquele tempo, ele não necessitava do favor de Deus, da graça de Deus e do Salvador. É uma coisa que acontece isso hoje. E somente o sacerdote é quem podia oferecer incenso
Sim, porque simbolizava um tipo de Cristo. Não poderia fazer como um mediador entre Deus e os homens. Agora vamos lá em Deuteronômio, no capítulo 14. Deuteronômio, capítulo 14, capítulo 8, desculpa. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 14. Mas vamos começar no versículo 4. As suas vestes nunca. Aí vai contando outro caso também. As suas vestes nunca se envelheceram. Teria que pegar mais atrás, mas vou continuar aqui. As suas vestes nunca se envelheceram sobre ti, nem o teu pé se inclinou por estes 40 anos. Reconheça deste modo em teu coração que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Então é um exemplo, um ensinamento para nós. Assim como nós castigamos os nossos filhos, tem pai que não castiga o filho, não castiga criança, filho, deixa ele crescer de qualquer jeito, não dá nem uns puxão de orelhas, não fala com o filho, aí depois que tiver mais tarde vai ver o que acontece. Então quando o pai castiga assim como castiga o filho, está dizendo aqui, assim Deus também castiga os seus filhos. Assim fez, significa que Deus de uma maneira sobrenatural fez com que os seus vestidos durassem por 40 anos, além de seus sapatos, que um milagre fantástico, quando o povo lá andando, lá dando volta 40 anos lá no Egito, lá, ficaram 40 anos, a roupa não envelheceram, o sapato deles, ó. Então ele fala aqui que o Senhor não nos castiga, não nos castiga, ele vem a significar que não somos seus filhos. Se ele não nos castigar, porque nós não somos filhos dele, ele fala, reconheça deste modo em teu coração, sim, que como um homem castiga os seus filhos, assim te castiga o Senhor também. Porque se o Senhor não nos castigar, que eu vi alguém falar esses dias, eu, olha, precisa ter cuidado. Se seu nome não tiver escrito lá no céu, toda uma vez o nome está escrito no hall de membro da igreja, tudo bem, mas precisa ver se está escrito lá, porque se tiver escrito lá, pode esperar, que é promessa, é óbvio isso, que qualquer coisa acontece na vida, porque ele conhece a palavra de Deus, ele é filho de Deus, Deus vai castigar. Isso é Hebreus 12, 8. No 6, guardarás, pois, o mandamento do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e temendo-o. Então a lição é essa aqui, olha. Primeiro, guardarás os mandamentos do Senhor. Nós hoje, não cabe nós, ainda não estamos debaixo da lei de Moisés, nós não é para guardar os mandamentos do Senhor. Nós precisamos guardar o que cabe ao crente hoje, nos dias de hoje. Nós devemos guardar os ensinamentos dele, que ele ensina para nós aqui, ó, que ele ensina para nós como nós vamos andar no caminho dele, se nós estamos andando nos seus caminhos, no caminho dele, e temendo ele, respeitando a Deus, obedecendo a ele, porque isso vem de lá de cima, esses ensinamentos, vem de nosso Pai que está lá em cima. Devemos andar em seus caminhos e não nos nossos próprios caminhos. Vem nós cristãos, nós traçamos o nosso próprio caminho. É muito perigoso a gente conhecer o caminho de Deus pelas Escrituras, mas eu não vou andar no caminho de Deus, eu vou andar no meu caminho como eu quero. Não agrada a Deus. Caminho do mundo carnal.
Então nós devemos andar no caminho do mundo, o caminho espiritual que Deus já traçou para nós andar. Como que nós vamos saber? Ele tem tudo na mão, nas Escrituras, ensinando como que nós vamos andar, fazendo justiça, procurando servir a Deus, procurando fazer a vontade dEle. É vontade dEle que nós estamos aqui? É. Então Deus deu a nossa vida, deu tudo para nós. Nós temos o trabalho, tem o dinheiro, tem os recursos, tem o lugar de morar, tem o lugar de repousar, de dormir. Jesus não tinha onde ele reclinar a cabeça e nós temos. Então quer dizer que ele dá para nós. E nós devemos dar o nosso coração para ele. O dia que é o dia de cultuar o santo nome de Deus, é lugar do povo de Deus estar reunido como corpo de Cristo para cultuar o santo nome dele. Nós não devemos abandonar a nossa congregação. Paulo disse lá, o apóstolo Paulo, talvez seja ele, não está escrito o nome dele, mas deve ser ele, lá nas cartas aos Hebreus. Não abandonamos a vossa congregação como é costume de algum. Esse costume de abandonar a congregação vem tudo daquele tempo. Isso não é novo agora, não é dos cristãos agora. Isso, então ele já disse, e está escrito lá para nós. Então vamos servir a ele. Ele disse assim, ó, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra. Vamos ver o que fala aqui. Ser obediente a ele, se andar, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiro, de águas, de fontes, de mananciais, que brotam dos vales e dos montes. Tudo esse favor vem dos céus, essa bênção não vem de homem. Note bem, aqui ele está falando sobre Canaã. Se obedecer, o critério para o povo de Deus para ser abençoado, ele pede as bênçãos de Deus, mas ele tem que obedecer a Deus, servir a ele. Ele fala, olha o que ele fala no versículo 8 de Deuteronômio, capítulo 8: terra de trigo e cevada, e de videiras, e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Tudo isso aqui é figurativo para nós sabermos e ver. Então ele vai nos abençoar, mas nós devemos não deixar que, como diz lá em Isaías 59, que os nossos pecados, as nossas iniquidades formam uma neblina, impede as bênçãos de Deus vir para nós. Porque se nós ficar na iniquidade, olha, Senhor, não é só a pessoa falar assim, eu ouvi falar, não, eu fiquei em casa, eu estou em casa, eu não estou em lugar. Se ele não está na igreja, se ele não está servindo a Deus, ele não precisa estar no mundo, na iniquidade do mundo, ele está no mundo, porque afastou da igreja, abandonou a igreja, não quer vir mais na igreja, não quer vir mais nas reuniões. Então ele está no mundo, mesmo estando em casa, fala, eu não vou para lugar nenhum, mas não está no corpo reunido com o corpo de Cristo. Então por isso, terra na qual não comerás o pão com escassez, o versículo 9, não te faltará nada nela. Terra cujas pedras são ferro, e de seus montes cortarás o bronze, quer dizer, cobre, pão dos céus. Então ele está falando aqui, terra na qual não comerás o pão com escassez. Vocês sabem o que é escassez? Você não vai comer o pão com miséria, falta de pão, porque, em primeiro lugar, a obediência a Deus. Obedecer a Deus, buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas que o homem que nós corremos tanto atrás serão acrescentadas. Então aqui, a advertência agora aqui no versículo 10 em seguida: e comerás e te saciarás e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então louva, agradece, se tem terra, se tem casa, se tem emprego, se tem dinheiro, se tem isso, se tem aquilo.
se tem bens materiais, olha, agradece, louva Ele, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra, a boa bênção que Ele te deu. Guarda-te, que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos e o seu juízo e os seus estatutos que eu hoje te ordeno. Ele falou, olha bem, guarda-te. É uma lição para nós, irmãos, para o povo dele. O povo de Deus está muito tranquilo, muito sossegado. Guarda-te de que não te esqueça do Senhor. Chega hoje, é quarta-feira. Eu tinha isso comigo, não conto isso para me gabar de forma nenhuma. É para nos dar um exemplo. Quando chegava no dia do trabalho, que era quarta-feira, dia de culto, eu orava a Deus. Eu não queria esforçar muito para mim não cansar, para não ir assim, mas tinha vezes que ia cansado. Quantas vezes? E o culto era de quinta-feira, quando era de encher laje, assim, eu falava para o engenheiro se tinha como ele gostava de eu tinha pegado bem amizade com ele, via que eu era esforçado. Ele via que eu estava interessado em servir a Deus, coisas boas, coisas de Deus. Fala, senhor Mendes, se pode, era um carioca, se pode deixar a sala encher na quinta-feira, porque eu sabia que se enchesse não dava, era até umas 9 horas da noite, porque eu almejava estar no culto. Então aqui, não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de observar, de agradecer, de examinar bem, eu tenho isso aqui porque Deus me deu. E não tem nada que nós não veio de Deus, tudo que nós temos, inclusive melhor, a salvação eterna. E aquele que não tem a salvação está o pior, deixando de observar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos. Estatutos nós temos aqui, os escritos, nós não podemos desprezar isso. Ele fala que hoje eu te ordeno, 12, para não suceder que, havendo tu comido e ter saciado, edificado boas casas para nelas habitares, para que não suceder, para que não venha acontecer isso, que havendo tu comido e ficado satisfeito, gente que come, né, lembra de agradecer a Deus pelo alimento, saciado, eu fiquei satisfeito, eu realizei o meu sonho, eu queria adquirir isso, eu adquiri, edificado, boas casas, construir boas casas, plural ele está falando. Não é pecado ser rico, não é pecado ter bens materiais, nada. O pecado é o amor ao dinheiro. Se tem alguém falando para mim, o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Eu falei, não, o dinheiro não. Olha bem, tem uma coisa antes. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. É o amor, não está falando aqui o dinheiro. Todos nós precisamos de dinheiro. É o apego, o amor ao dinheiro. Está acima de Deus, que nem não agradece a Deus. Aí, para nelas habitares, que materiais, e o Espírito Santo também. 13. E os teus gados e rebanhos tiverem aumentado, e a prata e o ouro, que dinheiro, né? Que tem prata e o ouro, se acrescente, e tudo o que tiveres multipliques. Tudo que tiveres se multiplique. Porque obedecendo a Deus, promessa de Deus. Se eleve, o 14, que eu falei lá, né? Se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aí que acontece, tudo isso, falando para nós, falando para eles. Agora vamos dizer que nós vamos encruzar o braço e vamos esquecer dessa parte da Bíblia, das Escrituras. Não, Deus falou isso para eles, não falou para nós. Claro, falou para eles, falando para eles, mas não é só para eles, para nós, povo hoje também. A Bíblia é atualizada, a Bíblia não perde a validade. Todas as coisas perde. Você recebe um convite de uma festa, um casamento, qualquer convite, ele tem uma validade. Passou aquele dia, pronto, não vale mais. É frio, é vão. Tudo, roupa tem validade, mantimento está em validade, as coisas, vai ficando velho.
Mas ela não. Não, a Bíblia não. Ó, se eleve, se orgulha, se exalta o teu coração e te esqueça do Senhor, só por causa disso. Lá em Hebreus, não fala, no capítulo 12, lá, que olha, como é que fala lá? Deixares o pecado que de tão perto rodeia. A pessoa arruma muitas preocupações, então essas coisas, deixar essas coisas que vem atrapalhando, e com cuidado, que o pecado tão perto rodeia, porque você pode se pecar perante Deus. Então ele fala aqui, 15, que te fez caminhar por um deserto grande e terrível, de serpente ardente, de escorpiões e de sede, onde nenhuma água havia, e ele te tirou água da rocha pederneira, quer dizer, a rocha simbolizava Cristo. Olha bem, que 16, que te sustentou com maná no deserto, comida que os teus pais não tinham conhecido, te afligindo e te provando, para no fim te fazer bem. 17, e digas no teu coração: com a minha força e o poder da minha mão alcancei esta riqueza. Antes te lembres do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá o poder para possuires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que tirou a seus pais, como se vê neste dia. Olha bem, Deus que nos dá saúde, Deus nos dá o alimento, Deus nos dá os braços, pernas, força, tudo para nós conseguir. Então nós não conseguimos nada. E a capacidade, se nós temos capacidade de pensar, de fazer algo, construir algo, porque Deus que deu a capacidade para nós. Então eles deviam ser vigilantes no assunto da prosperidade. E eles não vigiaram. E eles não pensaram, vamos vigiar. Se a pessoa está prosperando, vigia, para não enaltecer o teu coração no assunto da prosperidade, pois poderia isto causar esquecimento de Deus, esquecimento do nosso Salvador, do Redentor, que é Jesus Cristo, o qual lhes libertou da escravidão do Egito. E hoje, no qual nos libertou da escravidão de Satanás, do pecado, do mundo, da perdição. Então, eles deviam cuidar começando no pensamento, que a sua prosperidade foi devida à sua própria inteligência. Não. Se eles tiverem inteligência, se eles trabalharem, eles deviam saber que não é da sua própria inteligência. Foi nem seu poder, o poder de Deus. Então aqui no versículo 19, mas será que, se chegares a te esquecer do Senhor teu Deus, e andares após deuses alheios, e os servires, e a eles te encurvares, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Olha bem, deixa de servir o Deus verdadeiro, de louvar o Deus verdadeiro. Ele fala aqui, será que se chegares a te esquecer do Senhor teu Deus, e vai para o mundo, o Deus do mundo, e andarem após deuses, tem muitos deuses alheios, e os servir, vai servir. Tem muitas coisas que, se a pessoa está pondo no lugar de Deus no seu coração, está servindo algo. Tem algo que ele gosta na vida dele, pode ser um divertimento, pode ser um esporte, pode ser uma propriedade, pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser um filho, pode ser a televisão, qualquer coisa. Tem coisa que faz, atrapalha. Eu não vou no culto hoje, eu não vou servir a Deus, porque eu não vou perder isso. Uma festa, qualquer coisa, diversão da carne.
é Deus alheio, e o servires, e a ele se encurvarem, está falando, encurvarem, muitos encurvam nesses deuses. Hoje eu testifico contra vós que certamente perecerá, morrerá. Se não tiver o Deus verdadeiro, morrerá sem ele. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis. Porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor teu Deus. Tudo é por causa de não obedecer à voz do Senhor. Então aqui está a voz do Senhor. Aqui está o relato do Senhor. Então nós devemos obedecer. Não por lei, não por obrigação, e nem por medo, por amor. Ama a Deus. O filho que ama o pai, ele quer satisfazer o pai. Fala, o pai paterno, o filho, né? Ele ama o pai, a mãe, ele quer agradar, ele não quer dar dor de cabeça, ele quer ver os pais bem. Graças a Deus eu sinto isso, tenho experiência com meus filhos. Eles querem ver o pai bem, eles querem ver o pai, não quer procurar desagradar o pai. Tem filho que dá dor de cabeça para o pai. Faz o pai sofrer, ficar com os cabelos brancos logo. No meu caso não é isso, né? Mas graças a Deus. Então não obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Então o Senhor está dizendo aqui como ele destruiu as nações pagãs e deu a terra deles aos filhos de Israel. Se Israel se voltasse contra ele, contra Deus, ele os destruiria também. E é precisamente o que aconteceu. Aconteceu e acontece e acontecerá. Então, os irmãos, e vamos ficar com essa aqui, a hora já está quase esgotada. Vamos procurar em primeiro lugar, a primeira palavra, obedecer a Deus. Vamos ser obedientes. Importa obedecer a Deus que obedecer os homens, agradar os homens. Então devemos agradar a Deus. Amém?